Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Hoje voltámos ao formato de um dueto e deixámos de ser um trio. No entanto, é sempre bom podermos partilhar a escola sabatina com todos aqueles que nos ouvem, e é especial aqui com o Pedro. Devido à distância, é sempre bom termos esta oportunidade com estas novas tecnologias de estarmos um pouco mais próximos. A lição desta semana continua a falar muito da aliança, mas introduz aqui uma palavra muito interessante que é a fé, e a fé é algo que é extraordinário, mas que por vezes é difícil nós conseguirmos explicar. E vamos falar durante a lição desta semana. A lição aborda-nos nomeadamente aqui a salvação com a fé, enfim. Vamos ter aqui vários aspectos interessantes em relação à fé, e eu gostava de começar a perguntar ao Pedro o que é que ele achou em relação à lição desta semana e nomeadamente em relação a isto da fé. Qual é a tua opinião sobre isto, Pedro? Eu acho que a Igreja, e não é só a nossa Igreja, qualquer religião acaba por ser, não é impermeável a influências externas, e a interpretação que a sociedade hoje em dia faz de fé, ou inclusivamente da palavra amor e tantas outras coisas, começa a passar muito para dentro dos templos, e acho que é importante nós recentrarmos o debate, ou pelo menos o estudo da lição, para não. O que é que eu quero dizer com isto? Pode parecer uma lição básica, falar sobre a fé. Exatamente. Quando na verdade devia de ser um tema que está mais na ordem do dia, na minha opinião, e por isso acho muito bem que a lição tenha guardado, pelo menos para este trimestre, uma semana para pensarmos melhor no que é a fé, e no valor que a fé tem, quer na nossa vida no dia a dia, como no nosso crescimento espiritual, como na nossa paz, o nosso equilíbrio, várias vertentes. E portanto acho, especialmente nestes dias que vivemos, tempos tão atribulados, acho mais importante ainda termos a nossa fé bem fundamentada. Sabes que agora estamos a falar disso em relação aos tempos. É impressionante quando estamos a passar por momentos de dificuldade ou de angústia, aquilo que nós conseguimos agarrar é sempre aquela esperança ou a fé, e qualquer cidadão, qualquer pessoa, não estou a falar só dos adventistas ou dos cristãos, nada disso. Se tu fores a ver, há sempre alguém que diz sempre: eu tenho esperança aqui, ou eu acredito que. E é impressionante nós, como tu estavas a dizer bem, às vezes parece que a fé é assim uma coisa muito, muito simples, não é? Mas se nós formos analisar, e é como tu dizes, ainda bem que a lição, o trimestre aborda uma semana sobre a fé, é impressionante nós vemos a capacidade e a complexidade, aliás, desta palavra da fé, nomeadamente em relação à salvação. Mas antes da salvação, e pegando aqui um bocado na lição logo no domingo, ver aqui o reflexo do Calvário, é impressionante nós podermos ver, e a lição fala mesmo que só depois de nós percebermos totalmente o que é que simbolizou, o que é que significou aquele momento, é que nós depois vamos conseguir perceber efetivamente o que é isto da salvação através da fé. Nós aceitamos salvação através da fé e não através das obras. E só há aqui uma parte, e já te passo a palavra para tu comentares. Há aqui duas partes da lição que são extremamente interessantes em relação a esta parte. A primeira é quando Jesus diz mesmo, já desesperado, diz: Deus meu, porque me desamparaste. Aqui nós percebemos a angústia que estava a acontecer naquele momento, e depois a lição depois fala-nos em que diz o seguinte: as cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. A esse respeito, vocês estarão desculpados se manifestarem entusiasmo, que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo.
É impressionante nós, antes de irmos para a parte da salvação ser algo dado, de bastar nós aceitarmos, nós crermos como Abraão fez, e mais à frente vamos analisar isso. Antes disso tudo, nós vemos esta parte do Calvário, de realmente aquilo que foi necessário acontecer para nós termos este dom. Eu acho que a lição desta semana também faz muito bem ligação com a lição da semana passada, porque fala-nos do sacrifício de uma forma mais ritual, vamos chamar-lhe assim, como o povo de Israel, a questão do santuário e o sacrifício do cordeiro e tudo mais apontava para este sacrifício de Jesus. Mas eu muitas das vezes quando penso nesta questão do Deus meu, porque me desamparaste, estamos a falar de um Deus feito homem, e eu não consigo deixar de pensar que houve um debate muito antes do Adão e da Eva serem criados. Sim. Em que já Jesus se tinha chegado à frente e tinha dito: não, a gente vamos para a frente. Vamos avançar com isto. A gente vamos avançar com isto e o plano é este. Eu vou vou desmistificar esta questão de que é impossível uma vida com o Pai, que é possível uma vida com o Pai e uma vida sem pecado. Porque lá mais à frente eu estou a ver o Bruno e estou a ver o Pedro e estou a ver tantos irmãos e tantas pessoas espalhadas pelo mundo a lutarem por uma oportunidade, e eu quero lhes dar essa oportunidade de serem redimidos. Mas ainda assim, e acho que não seria um Deus feito homem se ele não tivesse sentido o peso do pecado. E naquele momento em que ele sentiu que o pecado, porque o salário do pecado é a morte. É morte. Ele estava a morrer sem ter pecado, mas portanto sofreu as consequências do pecado do mundo, e Deus não consegue estar na presença do pecado, não consegue coabitar, e portanto essa separação faz-se sentir, e isso talvez tenha sido eu não quero dizer 100% seguro, mas tenho quase a certeza. Um dia gostava de falar com Jesus sobre isto, se tiver a oportunidade de lhe perguntar o que é que ele de facto sentiu naquele momento. Se foi fraqueza, se foi desânimo, se foi dúvida de que Deus não estaria ali, ou que, enfim, porque ele momentos antes ele corrige os discípulos e diz ao longo do ministério dele: isto vai ter que acontecer. Portanto ele sabia que ia acontecer, o que ia, não é? Exatamente. Sabia e avisou-os que não pensem em planos B, porque isto vai ser assim. E portanto, mas ainda assim é impressionante que o pecado tem esta consequência até num ser que foi perfeito. Ver esta aliança e o sacrifício que teve que acontecer para termos esta aliança. E tu estavas a falar há bocado de perguntares o que é que passou pela cabeça de Jesus naquele momento, ou tentares perceber qual foi o sentimento que teve quando tem esta frase, e nunca te passou pela cabeça. Isto não tem muito a ver com a lição, mas é algo que quando eu leio esta parte do Deus meu, porque me desamparaste, lembro-me sempre, desde que sou pai, vejo por outra perspectiva. Veres Deus a assistir àquilo, não é? Ou seja, Deus olhar para o filho e ver que o filho está a morrer, não é? Ver ali, e com um sentimento de injustiça, mas no entanto, como tu disseste bem, seguiram com o plano até ao fim, e este sacrifício, esta aliança teve que ter este sacrifício. Isto levou-nos a que nós pudéssemos ter a salvação. E para nós termos a salvação basta aquilo que nós estávamos a dizer ao início, que é ter fé. Mas parece que é assim tão fácil, mas às vezes não é assim tão fácil. Diz isto, ias dizer? Eu ia dizer que esta situação de ter fé, para quem, no meu caso, que nasci num seio
numa família cristã, adventista, e cresci rodeado de amigos e de familiares com os mesmos princípios e valores. Infelizmente, eu acho que muitas das vezes, em períodos grandes da minha vida, acabo por não perceber o benefício e as vantagens e a alegria que é termos esta fé. E digo isto porquê? Porque a verdadeira fé cresce, faz-te crescer espiritualmente, faz-te crescer intelectualmente, faz-te crescer como pai, faz-te crescer como marido. A verdadeira fé cristã, porque podes ter fé no Benfica ou no Sporting, ou eu quando entro num avião também é porque tenho fé que os mecânicos fizeram o trabalho deles e que o piloto estudou as horas todas, e há uma série de probabilidades que me dão uma segurança e uma confiança para voar, mas isso não muda nada na minha vida. Portanto, temos que fazer essa distinção entre crença, que tu falaste logo no início, e fé. Neste caso estamos a falar de uma fé que tem que ter tem que ser o combustível para fazer a transformação em nós. E não estou a falar só de estilo de vida e de comidas e de coisas exteriores e que se vê à vista, mas dentro de ti que te dá paz, que te dá aceitação. Por exemplo, a nossa juventude vive cada vez mais pressionada com a aparência, com a imagem, com uma série de ideias que nunca se sentem boas, espertas o suficiente, inteligentes o suficiente, bonitas o suficiente, e portanto ter fé de que tu és amado incondicionalmente, como tu és, por aquilo que és, saber que alguém já morreu por ti. Exatamente, é isso mesmo. Sabendo que Jesus morreu por ti como tu és, e que nada que tu faças vai mudar esse amor, porque ele já morreu por ti. Claro, já aconteceu, não é? Tu não podes fazer mais nada para ele te amar mais, porque ele já atingiu o máximo. E também não podes fazer nada para ele te amar menos, porque ele a sua vida já foi uma dádiva em sacrifício por mim. E isso dá eu gostava que os jovens, já parece um velho a falar com 40 e poucos anos, mas eu gostava que os adolescentes, porque eu sinto isso nas minhas filhas, essa pressão, essa necessidade de aceitação está 10 vezes pior do que quando eu tinha a idade delas, e sentir-se aceito nos braços de Jesus é algo maravilhoso, e é o que eu estava a dizer. A fé em Jesus Cristo tem que ser um canal de transformação. Tens que mudar algo na tua vida. Claro. Quando tu contemplas este sacrifício que está a falar a lição, o sofrimento de Cristo na cruz, o que motivou esse sacrifício, enfim, tudo o que a história de amor de Jesus por nós só nos pode motivar a fazermos, a sermos o melhor que pudermos em todas as vertentes. A melhorarmos todos os dias, não é? Exatamente. Mas olha, falar de fé e sem falar de Abraão parece que não joga, mas quando ouvimos falar de fé, muito provavelmente associamos logo a Abraão. Mas antes de avançarmos para a fé e vermos o que é que acontece com Abraão, vamos ter o nosso momento musical, que desta vez nos vai ser trazido pelo Gerson Coelho. Quando
teus braços de amor, chegar-me a ti, sentir o teu calor, ficar ali, onde há paz e louvor. O passado está lá atrás, Jesus é comigo, com Ele eu consigo vencer, o conflito é real, mas meu Rei e meu Mestre me livra de todo o mal. Hoje quero voltar para ti, Jesus, para os teus braços de amor, chegar-me a ti, sentir o teu calor, ficar ali, onde há paz e louvor. Eu julgo que estás em mute, Bruno. Agora sim, estou em mute. Ok, agora já está tudo ok. Isto é também uma das coisas boas das tecnologias, é que podemos errar e as pessoas vão se rindo um pouco também. Se fosse presencialmente também não tinha tanta piada. Eu estava a dizer que agradecer o facto do programa deste momento musical do programa sexta-feira à noite, e estava antes de irmos para este momento especial, estávamos a falar da fé e de Abraão. E tem aqui um versículo que a própria lição diz que é um dos versículos mais profundos da Bíblia. Apesar de ser tão pequeno, é extremamente forte, e diz: e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. O que é que Abraão fez? Creu só. Exato. Só isto, não é? E depois, se nós formos a reparar, Abraão ligamos sempre como um homem de fé, de esperança, um momento tão complicado em relação ao filho, que as probabilidades, há bocado falavas das probabilidades, certo? De várias variáveis, digamos assim, que nós calculávamos que fossem positivas para viajarmos de avião. Aqui as probabilidades de Abraão ter um filho eram muito baixas. Ainda assim, ele acreditou, teve fé. Abraão, nós sabemos que teve uma vida com muita fé, que acreditou sempre em Deus. Há aquele episódio extraordinário em que, de madrugada, Deus fala com Abraão onde pede o sacrifício do seu filho. É algo que é incrível. Só alguém que, com uma relação tão próxima com Deus, é que conseguiria saber e reconhecer aquela voz como a voz de Deus. Alguém que tinha fé que aquilo era o melhor para ele, mesmo não percebendo. No entanto, a lição diz bem que Abraão teve falhas durante a vida. E será que ele merecia a salvação, ou foi só uma dádiva de Deus e foi através da fé? O que é que tu achas? Abraão é das personalidades bíblicas. Quando começas a analisar bem, não é assim tão linear e tão pacífico que o povo judeu tem como Abraão o pai do povo, não é? E tem como um modelo de perfeição, porque existem inúmeros versículos bíblicos que falam nisso, inclusive no Novo Testamento, que eles não validam, mas temos também referências de Paulo e do Novo Testamento sobre o caráter perfeito de Abraão.
Há dois temas que eu gostava de falar só assim muito brevemente. O primeiro é, muitas das vezes nós fazemos o mesmo que Abraão fez. Temos fé, mas tendemos a forçar e a guiar a mão de Deus, porque o plano que Sara inventou com ele de, se calhar vamos dar aqui mais linha a Deus, eu já não vou para Nova, isto já não vai acontecer, deitas-te aqui com a serva e... Como se fosse preciso, não é? Dar-nos uma ajuda. E isso trouxe consequências que chegam aos nossos dias, catastróficas. Portanto, a disputa entre dois povos por um território que ainda dura até hoje e por aí fora. E, portanto, nós temos muitas das vezes uma fé que é assim, eu acredito, mas tenho que fazer pela vida, tenho que fazer coisas quando na verdade não, nós temos que nos convencer que não há nada que tens, não, já foi feito, porque se tu fizeres muito provavelmente vais fazer asneira, esse é o ponto, tu não tens que fazer nada e temos muita mania de fazermos uma assessoria ou uma auto-assessoria ou auditoria própria à nossa fé. Eu até nem sou assim tão mal, vamos lá ver bem, eu não mato, eu não roubo, digo umas mentiras de vez em quando por piedade, mas em 90% dos mandamentos eu estou certo e tal, e caímos nesta coisa de avaliarmos a nossa fé pelas obras que acontecem na nossa vida ou deixam de acontecer na nossa vida, e isso é péssimo, e Abraão que teve esse erro. O segundo, para terminar, eu acho que o conhecimento de Abraão era tão profundo de Deus que ele sabia que Deus ia sempre providenciar uma segunda alternativa. Ou ressuscitaria o filho, ou iria intervir, mas em todo o caso ele obedeceu até à parte final. Eu concordo contigo, ele tinha que ter uma relação extraordinária e tinha a certeza, mas... há ali momentos que uma pessoa... Se fosse qualquer um de nós a ouvir uma voz a dizer vai dar o teu filho em sacrifício, estou a fazer confusão, de certeza. Mas olha outro pormenor só, já agora, e não te percas naquilo que vais dizer. E aquilo que ele transmitia para Isaac? Porque Isaac podia ou não ter fugido? Podia. Há tantas nuances, não é só de Isaac... mesmo como tu disseste ainda há bocado, eu como pai agora também me ponho no lugar do pai. Abraão também aprendeu naquele exato instante o que é que significaria o sacrifício de Jesus. A Bíblia não nos fala ou melhor, não nos fala abertamente de que Deus falou sobre o plano de salvação a Abraão ou a Noé, ou que Jesus viria. Nós sabemos que a partir do momento em que há o primeiro sacrifício, é logo a seguir ao Éden, em que Abel e Caim têm que dar um sacrifício, e portanto logo aí isso deve ter sido explicado a partir desse momento que haveria de morrer alguém inocente pelos pecados. E portanto Abraão percebia, apesar de ainda não ver o santuário, apesar de Jesus ainda não ter vindo a esta terra, Abraão conhecia pelas inúmeras conversas que tinha com Deus que há um plano de salvação. Claro. E isso é magnífico, ele perceber e confiar nesse plano de salvação. E portanto, ao mesmo tempo ele também se pôs na pele de Deus, ele soube viver e perceber a angústia de Deus ao dar o seu filho para que a salvação de Isaac e de Abraão e de todos nós se viesse a concretizar. Portanto, a história de Abraão, só neste aspecto, olharmos para Isaac, que se portou com uma fé também absolutamente extraordinária, quer no pai dele, Abraão, quer em Deus, porque com certeza que Isaac acompanhava Abraão nas muitas orações e nas muitas conversas que ele tinha com Deus. É isso mesmo, é o exemplo que ele dava para o filho. Um menino que vai e que se deixa amarrar, inclusive, e que se deixa... Porque a dada altura ele percebe para o que vai. Sim, claro, quando ele começa a perguntar, claro. Mas onde é que está o sacrifício? É porque ele percebeu que há aqui qualquer coisa estranha. E a agonia de Abraão em adiar a resposta a Isaac, até lhe dizer que o sacrifício teria que ser ele, tantas nuances. Depois nós também podemos olhar isto por fora como um ateu e dizer como é que Deus sujeita um fiel a uma prova destas, e que tipo de Deus é este que nos sujeita a este tipo de testes, e como fez com Jó e com outros.
mas a verdade é que nós estamos a passar por essa prova. Cada um de nós está a passar por essa prova. Porque nós podemos dizer o mesmo ainda nos nossos dias. Se Deus existe, porque é que isto está a acontecer na minha vida? Se Deus existe, porque é que esta pessoa que eu amo morreu? Se Deus existe... E focamos mais nessa parte, em vez da parte em que há um plano que já está delineado há muito tempo, que não se vai desviar e que Deus está a intervir através do seu Filho, do sangue do seu Filho, do sacrifício do seu Filho para nos salvar. Como tu disseste, estavas a ler o versículo. Sim. Somos justificados, ponto final, não precisas de fazer nada. E estavas a falar desta parte que há um plano, e entramos aqui, até porque o tempo já está a acabar, entramos aqui, e para terminar, nas promessas que nos foram feitas e descansar ou ter esta esperança, ter a fé que no final as promessas vão se cumprir, muitas já se cumpriram e outras ainda estão para se cumprir, e ter esta fé e ter esta esperança que isso vai acontecer, não é? Há aqui um texto da lição em que diz o seguinte, e é excelente para a conclusão, em que diz: quando por meio de arrependimento e fé aceitamos Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa os nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. O pecador encontra-se então diante de Deus como uma pessoa justa, desfruta do favor do céu e por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e o Filho. Ou seja, arrependimento e fé. É o que é dito aqui. Acho que esta lição conseguíamos resumir, como tu dizes bem há bocado, não é preciso fazer mais nada, está feito, é aceitar. É muito difícil, mas é muito difícil. Nós falamos muito de futebol às vezes também, e futebol é o mais simples, é o mais difícil de fazer. Na brincadeira, o futebol o mais simples parece que é o mais difícil. É o mais eficaz também, e neste relacionamento com Deus nós... e muitas das vezes também somos carregados de uma certa vergonha porque não fizemos isto ou deixámos de fazer aquilo, e isso fica entre nós e Jesus, e hoje não oramos porque temos vergonha, e amanhã já não oras porque ontem não oraste, e deixas andar, estamos sempre a medir-nos pelas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, tal e qual. Quando tudo o que Jesus quer que a gente entenda é que Ele já morreu por nós. Portanto, não há nada que eu possa fazer ou para Ele amar mais ou para Ele amar menos. E uma nota que deixo final da minha parte é que aquilo que eu gostava para mim, que eu oro, é que a fé que eu tenho a certeza que eu tenho neste amor de Jesus, que seja transformador no meu dia-a-dia e que me ajude a ser uma pessoa melhor em todas as vertentes. E assim terminamos mais umas palavras cruzadas. Realmente que nós possamos... ter tempo para estudar as lições da Escola Sabatina e também para ver as palavras cruzadas no nosso canal do YouTube. Pedro, foi um prazer, mais uma vez, espero que não seja a última. No entanto, gostava que a próxima já fosse presencial, pode ser que isso aconteça. Sim, em princípio sim, vamos esperar que a situação do Covid o permita, mas gostava de fazer aí à volta uma mesa redonda, com o Pedro Santos também. Já. Exatamente, vamos ter fé que isso vai acontecer, em que vamos estar os três numa mesa redonda a fazermos as palavras cruzadas. E despedimos assim, desejando a todos que possam continuar a acompanhar o nosso canal de YouTube, e até à próxima.